Boa tarde, meu nome é Eros, tá? Eu falo em nome da BioX e estou aqui hoje para falar um pouco sobre produtos de base biológica, ou melhor, produtos de base microbiana e seus derivados que podem ser utilizados na agricultura. Como todos, vou contar um pouquinho da minha trajetória para falar aonde eu cheguei e por que eu estou aqui, e posso falar um pouquinho sobre bioinsumos, bioprodutos ou produtos de base microbiana, como eu falei anteriormente. Eu sou doutor em Biologia Molecular e Funcional pela Unicamp. A minha formação na graduação é como biólogo e eu me dediquei à minha vida acadêmica trabalhando com micro-organismos, bactérias, fungos e alguns tipos de vírus. Na origem da minha trajetória como biólogo, como acadêmico, eu trabalhei com ecotoxicologia e nós utilizávamos micro-organismos para entender o que acontecia nos ecossistemas, como bioindicadores. Posteriormente, eu passei a trabalhar com micro-organismos na área médica, como agentes causadores de doença. Depois eu migrei para veterinária e em 2014 eu passei a integrar o INCT de Citrus em genômica funcional para entender os mecanismos moleculares, e biológicos por detrás das interações entre micro-organismos e plantas, em específico citros. Em 2019 eu desenvolvi um projeto junto à FAPESP, que é um órgão de fomento do Estado de São Paulo. E em 2020 nós fundamos a BioX em Piracicaba, São Paulo. A BioX é uma empresa de biotecnologia microbiana e bioprocessos industriais. A sua própria razão social já diz o que ela faz, uma razão social pragmática. Então, tudo que eu vou falar aqui trata-se de tecnologia de base microbiana utilizando micro-organismos e seus derivados para aplicação hoje exclusivamente para a agricultura. A BioX é uma empresa que se dedica a trazer inovação, ou seja, ferramentas de base biotecnológica para aplicação na agricultura. Eu costumo falar que é uma agricultura consciente, logo regenerativa, Não é o que você sabe, mas o que você entende, e o que você entende de agricultura que vai levar a uma prática onde pode ser chamada de agricultura regenerativa. Eu fiquei feliz pela palestra do Paulo, que ele trouxe aqui o termo agricultura regenerativa, mas eu queria trazer aqui, antes de agricultura regenerativa, é uma agricultura consciente, A consciência do uso e do manejo que vai levar a uma agricultura regenerativa, mais produtiva, é o que a gente busca. Sobre a BioX, e o que eu vou falar aqui é sobre pesquisa e desenvolvimento e resultados de pesquisa, e tentar explicar um pouquinho quais são os avanços tecnológicos por detrás dos bastidores, que vão levar a um novo modelo de uso de biotecnologias de base microbiana. A BioX, inicialmente fundada em 2020 em Piracicaba, teve como o seu primeiro KNAI, o KNAI de pesquisa e desenvolvimento. É uma empresa que tem no seu DNA pesquisa e desenvolvimento. Bom, nesse slide aqui eu tenho o quê? Eu tenho 3 cenários. Cenário 1, que é está mimetizando uma agricultura convencional. O cenário 2, que é uma agricultura onde eu já tenho o uso de bioinsumos. E o cenário 3 é uma agricultura que eu tenho o uso de microbiomas ativos. O que isso quer dizer? No cenário 1, na plântula de soja ali 1, nós temos uma planta sem nenhum tipo de interação com micro-organismos benéficos. Ou seja, a planta que foi cultivada num substrato esterilizado. No cenário 2, uma planta que foi cultivada
na presença de bradyrhizóbio. E no cenário 3, uma planta que foi cultivada na presença de 14 micro-organismos benéficos. Todas as 3 plantas com o mesmo tempo de vida. O que eu quero trazer aqui é que hoje nós dedicamos o nosso tempo para desenvolver produtos, não só dedicados ao manejo de controle de doenças e pragas, mas também manejo nutricional. E nossa abordagem como pesquisador, e como empresa é trazer ferramentas à base de consórcios de micro-organismos. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é um pouco diferente do que é praticado no mercado. Então, para poder iniciar essa minha apresentação, o que são bioprodutos? Como funcionam? Bioprodutos são produtos derivados de seres vivos. Qualquer ser vivo pode dar origem a um bioproduto. Mas o que eu vou focar aqui são bioprodutos derivados de micro-organismos. Sejam eles eucariontes, procariontes ou vírus, como eu falei anteriormente. Ou seus derivados, metabólitos primários, metabólitos secundários, ou estruturas, ou outros derivados, que eu não citei aqui. Então, como esses bioprodutos podem funcionar? Então, agora que começa a nossa apresentação. Aqui eu tenho um slide demonstrando uma interação entre um fungo e um tecido vegetal. Essas interações elas podem ser físicas ou podem ser através de moléculas secretadas por micro-organismos diretamente para a planta, ou secretada para o ambiente, ou secretada para um alvo. Então, as interações ou acontecem célula de micro-organismo, tecido de planta, célula de micro-organismo, tecido do alvo, moléculas de micro-organismo, ambiente, molécula de micro-organismo, tecido do alvo, molécula de micro-organismo, tecido da planta. Aqui nós temos, o laser point não funciona, mas nós temos ali uma microscopia eletrônica demonstrando a interação entre biomassa ali de filamentosos, de fungos filamentosos, e um tecido foliar que é destacado pelo estômago aqui embaixo. Esse livro aqui, ele traz um exemplo muito interessante, que lá em 83, 86, quando foi publicado, Richard Dawkins já falava do The Extended Phenotype, ou seja, genes ou moléculas produzidas por um organismo que tem a sua expressão, que consegue modular a fisiologia de um outro organismo. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês na sequência. Esse artigo, que foi publicado por um grupo que não pertence ao nosso grupo de pesquisadores, ele ilustra muito bem o que eu quero mostrar. Está meio distorcido aqui, eu não sei para vocês aqui, mas está destacado em vermelho aqui a demonstração que esse fungo, que é um fitopatógeno, a Puccinia monoica, quando ela infecta, quando ela coloniza essa plantinha aqui, ela secreta, esse fungo secreta algumas moléculas, obedecendo aquele modelo que eu mostrei anteriormente, é uma interação física, onde o fungo fitopatógeno secreta algumas moléculas, essas moléculas são chamadas de efetores, e essas moléculas têm a capacidade de alterar, de modular, de modificar 256 processos biológicos na planta. Então, eu estou demonstrando aqui que sim, micro-organismos, sim, moléculas, metabólitos primários, secundários, ou derivados de micro-organismos, têm capacidade funcional para modificar, para modular positivamente ou negativamente a fisiologia da planta. O que a gente deseja aqui é uma modulação positiva. Mas veja o que acontece quando esses processos biológicos, esses 256, são modificados, são alterados. Eu tenho aqui, na prancha A,
a planta como ela é naturalmente, sem nenhum tipo de interação com a apoxina, sem a secreção, sem a presença da molécula que modula aqueles 256 processos. E aqui embaixo eu tenho a planta infectada. Essa planta infectada, ou seja, esses 256 processos alterados, vai levar à formação de uma pseudoflor. Por que isso acontece? Essa formação da pseudoflor, ela atrai o ano todo um inseto que vem em função da flor, da presença da flor. E com a vinda desse inseto, o fungo apoxina consegue ser levada por esse inseto a outros locais, a outras regiões, aumentando então a sua distribuição geográfica. Esse exemplo aqui demonstra o quê? Um fungo fitopatógeno consegue colonizar uma planta, secretar moléculas, proteínas efetoras, que modulam, que alteram 256 processos biológicos, que levam a um fenótipo aonde atrai um inseto que vai distribuir, amplificar o poder de distribuição desse fungo. Isso leva a um sucesso evolutivo, porque numa nova região esse fungo vai colonizar uma nova planta, e aí vai fechar seu ciclo. Ou seja, esse fungo tem no seu genoma um gene que produz uma molécula que tem a capacidade de alterar a fisiologia da planta. Numa perspectiva, mas está infectando a planta, está causando doença. Sim, mas essa é a prova do conceito que micro-organismos, que metabólitos conseguem modular, nesse caso negativamente a planta, mas na perspectiva do micro-organismo, do fungo fitopatógeno, positivamente para ele poder alcançar um sucesso na perspectiva de alcançar novas áreas e fechar o seu ciclo e coevolutivamente ter sucesso. Depois dessa prova de conceito que micro-organismos funcionam, porque a pergunta científica era: o que são bioprodutos? Como eles funcionam? É só eu pegar e direcionar essas tecnologias para o que me interessa. Esse é um exemplo clássico do que eu estou falando. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma Nicotiana bentamiana, que é uma planta modelo. E eu tenho aqui algumas proteínas de Phytophthora soja, que é um fitopatógeno, que estão sendo expressas dentro da planta. Ou seja, por expressão transiente, eu consigo fazer a expressão de uma proteína do meu patógeno, da Phytophthora, na planta, para observar o que aquela proteína leva na alteração fisiológica da planta. E nesse caso, os pesquisadores, que também não pertencem ao nosso grupo, eu trouxe como exemplo, para a prova de conceito, eles verificaram que, quando eu tenho uma expressão permanente, ou seja, eu faço um evento de transgenia, eu insiro um gene de um fitopatógeno numa planta, essa planta passa a ser resistente. E esse quadro aqui demonstra isso muito bem. Resistente ao quê? A estresse salino. Então, veja, aqui eu tenho Arabidopsis thaliana, wild type, ou seja, selvagem, colocada sob desafio em 100 milimolar de NaCl, ou seja, estresse salino, e 150 milimolar de NaCl, estresse salino, e a semente ela acaba nem germinando no meio de cultivo MS, que é um meio fisiológico para ter germinação desse tipo de semente. Quando a planta ela é transformada com GFP, isso aqui é um controle positivo, eu tenho a mesma observação, não tenho germinação de semente. Mas quando a planta ela é transformada com a proteína efetora, com a molécula que um fitopatógeno produz, ela passa a ser o quê? Resistente a estresse hídrico. Veja só, 100 milimolar e 150 milimolar. Então, todos os eventos de transformação, onde eu inseri a molécula dentro da planta, a planta passa a ser o quê? Resistente a estresse salino. Então, veja, anteriormente eu dei a prova do conceito de que moléculas ou interação micro-organismo-planta podem levar a uma alteração fisiológica positiva ou negativa, e aí, dependendo do ponto de vista, para um é negativo, para outro é positivo. E que moléculas de fitopatógeno, se dentro da indústria, utilizadas de forma
visando um benefício, como a indução de resistência, que foi muito falado aqui, a estresse salino, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma planta que passa a ser resistente a ambientes a quais são antagônicos ao seu desenvolvimento. Então, pensando numa perspectiva futura, e vocês vão entender porque existem diferentes níveis de complexidade tecnológica no desenvolvimento de bioprodutos, eu posso prospectar genes em micro-organismos, sejam eles benéficos, maléficos, patógenos de humanos, de plantas, identificando uma aplicação biotecnológica, utilizar isso para o benefício da agricultura. Quantos ambientes de alto teor de salinidade existem no Brasil que não são agricultáveis? Se eu passar a ter uma tecnologia, eu consigo vencer essa barreira. Aqui é um desenvolvimento nosso, em conjunto com a FAPESP. É um fungo filamentoso que nós isolamos do semiárido nordestino, da caatinga, de um arbusto, onde tudo estava seco e aquele arbusto ele estava verdinho, como assim falar. Esse fungo ele foi trazido para dentro do laboratório, ou seja, uma amostra desse tecido radicular, junto com o solo dessa planta, desse arbusto, foi trazido para dentro do laboratório, foi isolado e foi testado numa pipeline de desenvolvimento de bioprodutos, para verificar aplicações biotecnológicas. A primeira aplicação biotecnológica que nós verificamos foi que esse fungo ele é capaz de induzir resistência, modulando algumas vias importantes que levam à resistência de estresse hídrico, e posteriormente foi verificado que no seu genoma tinha alguns clusters de gene que, quando expressos, transcritos e traduzidos, levavam à produção de gliofulvina, aquela molécula. Então, eu estou falando o quê? Se eu olhasse só para a aplicação biotecnológica como indutor de resistência a estresse hídrico, um baita do negócio. Mas se eu não explorasse esse micro-organismo como devidamente deveria ser feito, né, porque a continuidade da exploração para sua aplicação levou à identificação de moléculas, né, são algumas gliofulvinas. Aqui é um exemplo para ilustrar, para não encharcar aqui o slide, que controlam fitopatógenos filamentosos que vocês estavam falando aqui desde manhã. Então, a aplicação biotecnológica de micro-organismos, ela pode ir além daquilo que é falado ou praticado. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Esse mesmo micro-organismo aqui, a Memnoniella levíspora, ou Stachybotrys levíspora, que foi isolado da caatinga, induz resistência a estresse hídrico em eucalipto, seringueira e pinos. E nós estamos desenvolvendo ele para aplicação em culturas florestais. No caso da hidroponia, é quase uma antítese, né, falar aqui sobre estresse hídrico. Mas também tem uma aplicação para controle de fungos filamentosos e homicetos. Eu estou falando de esclerotínia, fusário, rhizoctônia, Phytophthora soja, parasítica, infestans. E também para uma abordagem de controle. Então aqui eu tenho o quê? Uma planta, um tomateiro que foi inoculado e infectado com esclerotínia, Sclerotiorум, mofo branco. Uma planta tratada com o metabólito da Memnoniella levíspora, que é aquele fungo da caatinga, e infectada, com metabólito e biomassa, desculpa, e infectada com esclerotínia. E aqui, só tratada com metabólito e biomassa de Memnoniella, que a gente chama de 0030 porque o nome é longo. E o que eu vejo ali? Que numa perspectiva de controle, ele também tem uma aplicação funcional muito interessante. Está controlando a esclerotínia, que para algumas culturas é um tremendo terror. E não para por aí. Esse slide aqui, eu vou até deixar o passador aqui, a gente vai ficar um tempinho nele. O que acontece? Aqui é um consórcio de micro-organismos. Lembra que eu falei lá inicialmente
que é BioX, ou o nosso programa de pesquisa e desenvolvimento, ele se concentra em trazer propostas um pouco diferentes do mercado, que a gente chama de microbiomas ativos. Nós sabemos, nós acreditamos que um único micro-organismo pode trazer benefícios. Exemplo, Bradyrhizobium, Rhizobium, Azospirillum, a soja é um bom exemplo para isso. Mas pensar que uma andorinha só não faz verão, acho que é a fala que tem, é um pouco simplista demais. Nós acreditamos em microbiomas ativos. A farmacêutica, a área médica estuda isso muito. Eu venho da Unicamp, lá na Unicamp tem um programa onde eles estudam microbiomas que estão relacionados com obesidade, doença autoimune. E existe até transplante de bolo fecal de um paciente saudável para um paciente onde tem algumas doenças. E por que não na agricultura? Então, o que é demonstrado aqui? Que subtilis, amiloliquefacens, púmilos, megatherium, licheniformes, e Bacillus velezensis, que a gente chama de CBN6, para não ter que ficar repetindo toda hora isso, tem diferentes aplicações. Quais são essas diferentes aplicações? Quando eu faço a fermentação deles de forma isolada e depois eu faço uma fermentação deles de forma conjunta, eu obtenho biomassa e metabólitos que eu vou demonstrar aqui que são interessantes para uma aplicação na agricultura. Aqui, na prancha A, eu tenho uma placa de Petri, onde eu tenho ali inoculado, cultivado, Xanthomonas campestre patovar cítrico. Alguém aqui falou de citricultura inicialmente? É o terror da citricultura. E Xanthomonas é o terror em várias outras culturas. E nesse caso é o patovar cítrico. O que a gente está vendo aqui? Depois de ser feita a fermentação, ser feita a formulação, é feita uma ultrafiltração e se obtém só o metabólito desses micro-organismos. E aí se embebe um disquinho, aqui onde tem 2 asteriscos, a gente embebe um disquinho inerte, e deposita ele sobre a placa onde foi cultivado a Xanthomonas. E o mesmo disquinho, só que agora embebido em enrofloxacina, 3 asteriscos, é depositado em cima onde foi cultivado a Xanthomonas. Lá em cima, em cada um dos asteriscos, é o controle positivo, sem nada e só com meio de cultivo filtrado. O que eu observo? Quando eu coloco um antibiótico, isso aqui é um difusão em agar, um método de Kirber e Bauer, eu vejo o quê? Um halo de inibição. Foi difundido o antibiótico, e aonde se difundiu, não cresceu a Xanthomonas. Ou seja, cumpriu a sua função, é um bactericida. E o que eu estou observando aqui é onde o disquinho foi embebido com os metabólitos, fermentação, filtração, formulação e aplicação. No quadro A, eu estou demonstrando que os metabólitos do consórcio desses micro-organismos são bactericidas. Estão controlando um agente causador, no caso, o cancro cítrico. O mesmo metabólito, obtido da mesma forma, agora quando aplicado para o controle de nematóide meloidógena, no quadro B, eu tenho o quê? Meloidógena suspenso em tampão fosfato, um PBS, buffer. No quadro 2, ainda do B, eu tenho o quê? O PBS, a meloidógena, mais 1/1000 do metabólito que foi obtido dessa fermentação. E o que eu vejo ali? Uma atividade nematicida. Ou seja, o consórcio desses micro-organismos, o metabólito obtido pelo consórcio desses micro-organismos, tem 2 aplicações. A, bactericida, B, nematicida. Parou por aí? Não. Vamos, então, utilizar a biomassa mais os metabólitos para tratamento de semente de soja e verificar se contribui, se traz algum benefício para a promoção de crescimento. E sim, tem uma outra abordagem. Promoção de crescimento, aumento do vigor vegetal, aumento do tecido radicular da parte aérea. E isso pode ser verificado aqui. Aquilo ali é uma plântula, tem alguns ensaios iniciais,
Depois você vai levando isso e vai, né, verificando a contribuição como promotor de crescimento. Na mensuração de matéria seca, comprimento de raiz, área projetada da raiz, você tem diferenças estatísticas significativas. E conclui-se que a biomassa mais os metabólitos desse mesmo consórcio, além de bactericida, nematicida, traz benefícios para a promoção de crescimento. Então, se eu fosse pensar de forma simplista, eu só estaria olhando para a atividade bactericida, porque existe um mercado gigantesco. Quem conhece citricultura está pagando R$120 a caixa. E o que tem se vende. Não, vamos além. Arabidopsis thaliana, planta modelo. Lembra lá do estresse salino, daquela proteína efetora de Phytophthora soja, que foi inserida é uma planta que a gente utiliza muito. Planta controle, planta tratada com consórcio. Já vejo um aumento do vigor vegetal, biomassa. Está corroborando com o que eu estou vendo em soja. Planta tratada com consórcio e inoculada com zoósporo de Phytophthora parasítica IAC 0195, que é uma cepa do IAC lá de Cordeirópolis. E a planta só inoculada com zoósporo de Phytophthora parasítica, que é um homiceto. Estavam falando bastante em Pythium, também é um homiceto. O que eu vejo ali? Que, além de bactericida, nematicida, promotor de crescimento, tem atividade homicida. O que nós não sabemos é se ele modula positivamente a planta, ativando o gene salicílico etileno jasmonato, induzindo priming, e a planta responde contrariamente contra a Phytophthora, ou se ele tem atividade direta contra a Phytophthora. Quem está avaliando ainda. Mas o fato é que eu tenho aqui diferentes aplicações biotecnológicas para um consórcio de micro-organismos, à base apenas de procariotos, bacilos gram-positivos, do gênero bacilo. Ou seja, prova do conceito de que consórcios de micro-organismos e seus derivados podem contribuir para a agricultura, que de forma consciente pode levar para uma agricultura regenerativa. Continuemos. Se falou muito aqui em indução de resistência. Como que a gente mede isso? Expressão gênica, RT-qPCR. Obtém-se o RNA, o transcrito, faz-se um cDNA e mensura-se quanto daquilo está sendo expresso naquela dada condição, matematicamente, por um cálculo de delta-delta-CT. E a gente tem o que a gente chama de fold, que é o valor, né, a dobra de quando aquilo passa a ser relativamente diferente. E o que eu tenho aqui? Eu tenho plantas tratadas isoladamente. Quais plantas? Arabidopsis, com os micro-organismos que compõem aquele consórcio que eu mostrei no slide anterior. E o que está sendo avaliado? Quando fica vermelho, significa que está super expresso. Quando está preto, significa que está em nível basal. E quando está verde, foi suprimido, foi DAO regulado. E o que eu estou vendo aqui é que quando a planta, tratada com esses micro-organismos, agora de forma isolada, tem ativação de genes relacionados às vias do salicílico, etileno, jasmonato, que vão levar lá à formação de espécies reativas de oxigênio, que vão produzir uma resposta de hipersensibilidade, né? Se falou muito em peróxido de hidrogênio aqui, ou seja, está ativando, está modulando positivamente, nesse caso, uma perspectiva de defesa, a planta. E eu não trouxe os dados, mas nós temos dados de priming, ou seja, que essa modulação, na perspectiva de indução de resistência que a gente fala positiva, ficou impregnada no seu DNA genômico, e que numa segunda situação de desafio, a resposta é mais rápida. Vou mostrar alguns resultados desses. Em banana. Está faltando aqui uma figura. Esse aqui é um artigo que nós publicamos no ano passado, onde nós demonstramos
BioX, pessoal da escola, lá da Exalc de Piracicaba, departamento de nematologia, bioquímica de fitopatógeno, pessoal de Baton Rouge, de Sorriso, do Mato Grosso. O que nós demonstramos aqui? Que metabólitos de metarrhizium anisifli e umberry controlam Pacospora paqueris, ferrugem asiática da soja. Porra, Eros, desculpa o vocabulário. Eros, mas metarrhizium não é um inseticida. Na sua perspectiva simplista, pode ser um inseticida. Mas em pesquisa e desenvolvimento, explorando aplicações biotecnológicas, nós demonstramos que os metabólitos de metarrhizium e umberry e anisifli induzem resistência modulando as vias de salicílico e etilenogermonato e tem uma atividade direta sobre o controle de Pacospora paqueris. Ou seja, Pacospora é um biotrófico. Quando você ativa salicílico e etilenogermonato, você vai levar HR, obviamente vai influenciar negativamente no desenvolvimento do fungo biotrófico. Mas também tem a abordagem que esses metabólitos, que agora nós já identificamos, têm atividade direta no controle de Pacospora paqueris. Ou seja, metarrhizium só não é um inseticida. Ele é um bioinseticida porque alguém lá atrás viu uma aplicação biotecnológica para isso, foi lá e registrou para essa aplicação. Não significa que ele é só um inseticida, um bioinseticida. Porque se fosse assim, se Saccharomyces cerevisiae só fizesse pão, como você produzia álcool? Não é? Vamos lá. Uma outra abordagem interessante é que Streptomyces, né, um grupo, né, um gênero, produz algumas moléculas que também são interessantes, no caso taxomina A, contribui para o controle também de Pacospora paqueris, modulando, regulando os níveis de expressão gênica que vão levar a uma resposta de resistência a esse tipo de fitopatógeno. Prova do conceito. Outra coisa, um outro bioproduto, que não é a base de micro-organismo, um óleo de melaleuca. Isso aqui é um trabalho que nós fizemos com o pessoal de Israel, na universidade. Nós provamos o quê? Que esse bioproduto, título da palestra, bioproduto, consegue modular algumas vias ligadas ao mecanismo de defesa, levar à indução de resistência sistêmica, e uma planta mãe que estava doente infectada, né, doente com Fusarium oxysporum, né, mal do Panamá, agora transfere essa informação, é translacional para os filhos, e os filhos agora recebem, a partir daquela informação da modulação de mecanismo de defesa, passam a ser resistentes. Então, se alguém escutou a palavra disruptivo, quando se fala em pesquisa e desenvolvimento de bioinsumos, a gente tem que ser disruptivo, porque o que nos foi ensinado, o que nos foi colocado a goela abaixo, é que só um produto funciona. Só um produto tem uma aplicação biotecnológica e é só aquela aplicação biotecnológica. E isso não é verdadeiro. E não sou eu quem estou falando. São os resultados. É a academia quem está falando isso. Bom, esse aqui é só uma demonstração que eu passei uma boa parte da minha vida estudando mecanismos moleculares que levam à indução induzem a resposta de defesa e que podem ser utilizados por uma aplicação biotecnológica na agricultura, mesmo sendo de fitopatógenos. Por exemplo, aqui nós descobrimos que algumas proteínas de Phytophthora parasítica, elas podem desligar o mecanismo de defesa ou elas podem ativar o mecanismo de defesa. E hoje nós estamos trabalhando, quando eu falo ativar ou desligar, e essa ativação, ela pode levar a uma morte programada. Desculpa, vou falar de novo. Por que não aplicar como sendo um herbicida? Se uma molécula leva uma morte celular programada, aquela molécula pode ser
utilizada numa abordagem como um herbicida? Talvez. A gente está trabalhando em algumas coisas desse tipo também, pensando numa agricultura mais consciente, uma agricultura regenerativa. Estou voltando, né? Estou indo para frente. Aí a pergunta é, Eros, pesquisador, Eros, diretor científico da BioX. A pergunta que você faz à noite no travesseiro. A quem você serve? Eu sirvo ao produtor. Eu sirvo à humanidade. Então, o que nós podemos fazer de benefício para a prática agronômica, para o agricultor ou para a humanidade? Desenvolvimento tecnológico. Então, hoje nós temos uma linha de pesquisa que a gente acaba dividindo ela para não se perder. Dividindo como? Em níveis de complexidade tecnológica. Que vai de nível 1, produtos à base de um único micro-organismo visando a biomassa. Funciona. Eu vou aplicar lá bradyrhizóbio para fixar nitrogênio na soja e reduzir em 60% a utilização de fertilizante químico. Nível 2, biomassa de gênero e espécies de micro-organismos diferentes. Não mostrei lá que Pumilus, Megatherium, licheniformes, subtilis, velezenses, amiloliquefacens têm diferentes aplicações? Consórcio de micro-organismos benéficos, com diferentes abordagens de aplicações biotecnológicas. Nível 3. E aqui, pessoal, TRL é o nível de maturidade, ou seja, dentro do desenvolvimento. Nível 1 é quando você tem uma ideia. Você fala, será que... Aí você vai testando, e quando está em TRL 9, ele está pronto. Então, o nível 3 seria o quê? Só o foco em metabólitos. Metabólitos inseticidas, metabólitos fungicidas, metabólitos nematicidas, metabólitos bactericidas, metabólitos promotores de crescimento, indutores de resistência. Nível 4. Desculpa, eu pulei. Nível 3 é biomassa mais metabólitos, e nível 4 seria só metabólitos. Nível 5, nós estamos trabalhando em fagos. Fagos são vírus que infectam bactérias. E quando eles infectam bactérias, eles fecham o seu ciclo de vida dentro da bactéria, e aí ao sair dessa bactéria, eles causam lise celular. Então hoje o nosso foco é em Candidatus liberibacter, na perspectiva de controlar HLB, Xanthomonas, Ervínia, Xylella e Ralstonia. Então nós temos alguns desenvolvimentos nessa perspectiva que ainda estão em TRL5, e isso já é avançado, pensando em produtos à base de vírus que, quando liberados ou utilizados, vão infectar o fitopatógeno, a bactéria que está causando a doença na sua cultura. Nível 6, microencapsulamento de micro-organismos, pensando em aplicações. Eu venho de Piracicaba, e o estado de São Paulo está tomado pela cana. E imagina se aplicar um produto de base biológica na terra, né, porque existe diferença entre solo e terra, ou seja, sem matéria orgânica, umidade relativa baixa, radiação lá em cima. Se você não tiver formulação, você não consegue vencer a barreira, né? Ou seja, eu costumo falar que é largados e pelados. Se eu colocar você lá no Seringuete, na África, sem nenhuma ferramenta para você poder ocupar aquele nicho, você vai morrer certamente. Agora, se te der uma ferramenta para você conseguir ocupar aquele nicho, a chance de ter sucesso é maior. E na formulação, nos processos de produção, a partir de microencapsulamento, a gente consegue vencer alguns desafios e melhorar a aplicação em termos de campo, né? Nível 7 seria, a gente está desenvolvendo, isso a gente está bastante avançado, expressão transiente, proteína recombinante, expressão heteróloga, genes que são inseridos em vetores de expressão, que são transferidos para
leveduras que vão produzir proteínas que a gente vai utilizar na agricultura, assim como a gente produz insulina, glucagon, interferon e utiliza para a saúde humana. Bom, falado isso, né, equipamento é importante, eu não preciso falar isso para vocês, tem um monte de empresa com vários equipamentos, com várias coisas que facilitam a vida da gente. Então, para a gente vencer alguns desafios, a gente precisa de equipamento. Então, bioprocessos industriais também faz parte da nossa ração social, porque os processos atendem o que a gente entende que vai levar a novos produtos. Então, como a gente falou anteriormente, nós colocamos os nossos micro-organismos em microcápsulas, fornecendo matrizes para eles, formulando eles com alguns buffers para ser resistentes às variações de pH em diferentes causas de aplicação, revestindo eles com protetor solar e fornecendo para eles nutrientes para eles poderem ocupar o nicho e ter sucesso na sua utilização. Aqui, eu ouvi falar bastante aqui de insetos, né? E se vocês não conhecem, busquem conhecimento em relação a Chromobacterium subtsugae. É uma bactéria muito interessante para controle de insetos, né? Tanto mastigadores quanto sugadores. E aqui, esse slide aqui, levaria uns 5 minutos para eu poder explicar o processo de obtenção, que poderia ser extrapolado para on-farm, e meu tempo está prestes a terminar, e eu quero avançar um pouco mais, que vou poder contribuir melhor. Aqui é um exemplo de um produto já desenvolvido em TRL9, que é composto por 14 micro-organismos. Então aqui eu tenho o quê? Como que você conseguiu fazer isso? Vamos lá. 3,6 bilhões de anos atrás. O planeta Terra é a maior embalagem de bioprodutos do mundo. É o produto que tem o maior shelf life. Acabei de falar 3,6 bi. Se não fosse possível colocar micro-organismos juntos num frasco, não seria possível manter micro-organismos juntos no frasco, que é o planeta Terra. Então não estaríamos falando de micro-organismos. Estaríamos falando de micro-organismo. Pega 1 grama de solo, manda fazer uma análise e verifica quanto tem de micro-organismo ali. De gêneros, espécies. Ou seja, processo. Eu tenho aqui Bradyrhizobium, Rhizobium, né, e Azospirillum, fixadores de nitrogênio. Pseudomonas, Florensis, Pútida, Licheniformes, Subtilis e Megatherium, solubilizadoras de fósforo. Thuringiensis, produtora de ácido indolacético, auxinas. E os demais aqui, micro-organismos, protetores e indutores de resistência em planta. E com algumas atividades de controle. Ou seja, a quem você serve? Na perspectiva de fazer uma compra online, se eu for juntar cada um desses micro-organismos no carrinho, quanto vai ficar a sua conta depois? E se eu consigo, vencendo alguns desafios em nível de produção, colocá-los juntos, por que não oferecê-los? Bom, meu tempo aqui se esgotou, mas nós conseguimos fazer isso não só com alguns micro-organismos para um manejo nutricional, indução de resistência, promoção de crescimento, mas também para controle de insetos, ácaros, para controle de nematóides, para controle de fitopatógenos filamentosos, que inclui homicetos e fungos, e também probióticos para aumentar a sua expressão no ambiente onde é utilizado. Então, o ambiente de vocês, eu finalizo aqui, é favorável. Vocês conseguem ter um pH que suporta a vida de micro-organismos, que eu acabei de mostrar. Vocês têm temperatura que suporta a vida. Vocês têm umidade, vocês têm luminosidade. Uma atmosfera com oxigênio, é quase um bioreator. Aerando ali, fornecendo condições e nutriente que favorece a propagação e a utilização de vocês. Então, que lado eu estou? Dark side, ou seja,
ou eu estou no lado da luz e consigo, a partir da utilização de bioinsumos, dar um passo e evoluir como produtor, como ser humano. Estamos trabalhando também em produtos que modulam positivamente a planta para atrair micro-organismos benéficos. E o que controla a sua mente consome a sua vida, né? Ou seja, pense bem, aqui está o nosso QR Code, joga para o site, lá está meu contato, e o que eu puder ajudar, contem comigo como pesquisador e com a BioX. Muito obrigado.